Antes de começar, já se inscreve no canal para não perder essa história intensa e cheia de emoções que vamos contar hoje. Uma história real que mostra como a coragem de uma jovem pode derrubar muros de silêncio e injustiça. Sofia tinha 14 anos, uma menina sonhadora e cheia de vida que frequentava aquela escola como se fosse seu segundo lar. Mas por trás da rotina diária, um pesadelo silencioso tomava conta dela, algo que ninguém parecia querer ver ou acreditar. Há meses, Sofia vinha sofrendo abusos de um funcionário da escola, alguém em quem ela deveria confiar. A dor não era apenas física, mas muito mais profunda, um sofrimento que se escondia atrás de sorrisos forçados e olhares evasivos. Mesmo com sinais claros de que algo estava errado, os professores e a direção viravam o rosto. Sofia tentou falar, mas suas palavras se perdiam no vento frio da indiferença que dominava aquele lugar. Os dias se arrastavam e a angústia de Sofia crescia. Ela sentia que estava sozinha, como se estivesse presa numa ilha onde sua voz não podia alcançar ninguém. A cada passo na escola era um desafio sobreviver a esse tormento. Mas a vida tem maneiras de surpreender, e através da amizade, a chama da esperança começou a brilhar novamente. Um grupo de colegas atentos e sensíveis começou a perceber o que Sofia enfrentava e decidiu não deixar que aquela história fosse enterrada no silêncio. Sofia, você não está sozinha. Estamos juntos nisso, disseram eles, abraçando-a com a força de quem sabe que, unidos, podem ser mais fortes do que qualquer medo. Essa união espontânea virou uma força poderosa. As conversas começaram a sair dos cochichos, as denúncias ganharam coragem e o que era escondido começou a ser exposto à luz, revelando o descaso que havia sobre o caso. Mas a luta não foi fácil. Encontrar nos outros o apoio que faltava na escola foi só o começo. O verdadeiro desafio estava em enfrentar aquele sistema que preferia fechar os olhos e proteger os que deveriam proteger os alunos. Durante toda essa história, queremos que você se conecte, que sinta a força dessa garotinha e de seus amigos. Já se inscreveu no canal? Se gostou, deixa seu like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Conte para a gente o que você faria se estivesse no lugar dela. Sofia tinha medo de cada dia que começava. As manhãs, antes cheias de expectativas por reencontrar amizades e aprender coisas novas, agora se tornaram momentos de ansiedade. Ela arrumava o uniforme devagar, tentando adiar ao máximo a hora de sair de casa, enquanto sentia o estômago se apertar. A mãe notava o silêncio incomum, mas Sofia escondia a verdade, com medo de que ninguém acreditasse. Já não tinha sido ignorada antes. Na escola, o corredor sempre parecia mais estreito quando via ao longe aquele homem. Seus passos aceleravam, e o coração batia tão forte que ela temia que outras pessoas ouvissem. Ele sorria de um jeito que não era gentil, e cada vez que passava perto, Sofia sentia um arrepio frio correr pela espinha. Teve um dia em que não conseguiu segurar as lágrimas. Um dos colegas, sentado na mesma fileira, percebeu seus olhos vermelhos e perguntou baixinho se estava tudo bem. Ela apenas balançou a cabeça, mas naquele gesto triste havia algo que ele entendeu. Não estava bem. Isso o deixou inquieto pelo resto da aula. O grupo que começou a observá-la mais de perto não era formado por seus amigos mais próximos antes disso. Eram pessoas que, pouco a pouco, se aproximaram por perceber que havia algo errado. Silvana, por exemplo, tinha lembranças de ouvir outros comentários sobre comportamentos estranhos daquele funcionário, mas nunca tinha visto algo tão de perto. Assim, juntou forças com mais 2 colegas e decidiram conversar com Sofia sem pressionar. No início, ela negou. Disse que estava cansada, que não dormia direito, que não era nada com a escola. Mas aos poucos o muro começou a ceder. Numa tarde chuvosa, enquanto todos aguardavam para ir embora na área coberta, ela apenas sussurrou: "Eu não aguento mais. Ele sempre me encosta." O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Silvana segurou firme a mão dela. "Você não vai passar por isso sozinha. A gente vai estar aqui todos os dias e ninguém mais vai fingir que isso não existe." Pela primeira vez em muito tempo, Sofia sentiu uma pequena faísca de alívio, mesmo que ainda envolta pelo medo. Eles então decidiram agir. Primeiro,
acompanhavam Sofia por todos os corredores, para evitar que ficasse sozinha com o agressor. Depois, começaram a anotar situações estranhas que presenciavam, reunindo provas para que ninguém pudesse dizer que aquilo era imaginação ou mal-entendido. A direção, quando confrontada, tentou minimizar. Disseram que era melhor não espalhar boatos, que era preciso manter a imagem da escola. Mas para eles, a imagem de uma instituição não valia mais do que a segurança de uma pessoa. Essa resposta só alimentou ainda mais a determinação do grupo. As conversas entre eles tornaram-se mais frequentes, planejando cada movimento. Sofia ainda tinha dias em que chorava escondida no banheiro, lembrando de tudo o que viveu, mas agora sabia que, ao abrir a porta, teria alguém esperando do lado de fora. Esse tipo de amparo começava a devolver um pouco da confiança que ela pensava ter perdido para sempre. Era como se, pouco a pouco, as paredes invisíveis que a prendiam começassem a rachar. E mesmo que a luta estivesse apenas começando, já não era mais uma luta solitária. Numa manhã fria de segunda-feira, Silvana chegou mais cedo e esperou Sofia no portão. Quando a viu, percebeu que o semblante carregava mais cansaço do que de costume. "A gente precisa falar com todo mundo hoje. Não dá para adiar", disse, olhando para os outros colegas que também aguardavam. Sofia respirou fundo, com medo do que aquilo poderia provocar, mas sabia que silenciar seria pior. Na hora do intervalo, o grupo se reuniu num canto mais afastado do pátio, onde o barulho das outras conversas não chegava tanto. Eles decidiram que iriam redigir um relato coletivo, contando tudo o que sabiam e tinham visto. A ideia era que todos assinassem para mostrar que não se tratava de história inventada de uma única pessoa. Escrever aquelas palavras foi como abrir feridas que Sofia tentava cicatrizar sozinha. A caneta tremia na sua mão, mas cada frase era uma libertação. Quando terminou, sentiu as lágrimas rolarem, não apenas pelo sofrimento, mas pela sensação de que, desta vez, estava sendo ouvida. Quando o texto ficou pronto, decidiram entregá-lo primeiro a uma professora que parecia mais sensível às questões dos alunos. Mas, para surpresa de todos, a reação dela foi ambígua. "Isso é muito sério, mas eu preciso avaliar com cuidado. Não posso simplesmente levar isso para a direção sem mais provas", disse, olhando cada um com expressão carregada de preocupação e hesitação. A resposta deixou o grupo dividido entre frustração e raiva. "Quanta prova precisa para acreditar? A palavra dela não vale nada?", questionou um dos colegas, a voz trêmula de indignação. Porém, sabiam que insistir naquele momento poderia fechar mais portas do que abrir. Foi então que resolveram ampliar a denúncia. Mandaram mensagens para outros alunos, perguntando se já tinham notado algo estranho ou se conheciam casos parecidos. Em poucas horas, surgiram relatos assustadores de comportamentos inapropriados do mesmo funcionário. Aquilo estava muito além do que imaginavam. A lista foi crescendo até formar um documento pesado de se ler. Pegaram coragem e marcaram uma reunião com a coordenação. Naquele dia, caminharam pelos corredores como um exército silencioso. Sofia sentia as pernas tremerem, mas ao olhar para os lados e ver o grupo, respirou mais fundo. Dentro da sala, a coordenadora folheou o documento devagar, evitando encarar os rostos que a observavam. "Vocês entendem que isso pode destruir a carreira de uma pessoa?", perguntou, como se aquele fosse o maior problema. Silêncio. Então Sofia respondeu, firme: "E vocês entendem que ele já está destruindo vidas?". A tensão no ar era tão densa que parecia possível tocá-la. A coordenadora fechou o documento com força e disse que precisaria encaminhar para instâncias superiores. Ninguém sabia exatamente o que isso significava, mas todos perceberam que, a partir dali, nada mais seria como antes. No dia seguinte, começaram as primeiras movimentações. Boatos se espalharam pela escola, e o clima, antes abafado, virou um turbilhão de cochichos, olhares suspeitos e medo. Sofia estava no olho desse furacão, mas, pela primeira vez, não se sentia sozinha nele. Os dias seguintes foram sufocantes. O funcionário acusado parecia ainda mais presente, como se quisesse demonstrar que nada o abalava. Passava pelos corredores com um ar desafiador, encarando Sofia e seus colegas como quem tenta intimidar. Alguns alunos que estavam do lado dela começaram a sentir medo e evitar confrontos diretos. Mas o núcleo do grupo permaneceu firme. Na sala dos professores,
a tensão também aumentava. Certos educadores se mostravam frios, mantendo distância dos envolvidos na denúncia, enquanto outros lançavam olhares discretos de apoio que nunca se transformavam em ações concretas. Era como se muitos tivessem medo de se comprometer. Sofia se perguntava todos os dias se aquilo ia dar em alguma coisa ou se o silêncio acabaria vencendo de novo. À noite, tinha dificuldade para dormir, revivendo mentalmente cada encontro forçado, cada momento em que implorou por ajuda e recebeu apenas o eco de sua própria voz. Mas agora, ao acordar, encontrava mensagens dos amigos. "Tamo junto, não esquece." Foi numa quarta-feira que a situação saiu do controle. Um dos alunos que havia colaborado com a denúncia ouviu por acaso uma conversa na sala da direção. As autoridades haviam sido informadas, mas a escola tentava resolver internamente, para evitar exposição negativa. Isso provocou revolta. Resolver internamente, para Sofia e seus amigos, significava abafar o caso. A partir dali, o grupo decidiu que precisava ir além da instituição. Falaram com os pais, mostraram documentos, reuniram todos os relatos. Alguns familiares ficaram chocados e indignados. Outros, a princípio, achavam perigoso bater de frente com a escola. Cada conversa era uma batalha para romper o medo e a dúvida. Com o apoio crescente, decidiram gravar um vídeo em que não mostrariam o rosto de Sofia, mas dariam voz ao que ela havia passado. Foi uma sessão difícil. Cada palavra parecia rasgar feridas abertas. Mas, ao mesmo tempo, sentir que sua história não seria mais enterrada dava a ela uma nova força. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais da comunidade escolar. Em poucas horas, já havia comentários, compartilhamentos e mensagens de pessoas que diziam ter percebido comportamentos estranhos daquele funcionário ao longo dos anos. Algumas até admitiram que não souberam interpretar os sinais antes. A repercussão foi tão grande que no dia seguinte repórteres apareceram na frente da escola. A direção, pressionada, convocou uma reunião urgente, tentando desmentir alguns pontos e insistindo que o caso estava sendo apurado. Mas, naquele momento, ninguém mais parecia disposto a aceitar respostas pela metade. Sofia, mesmo tremendo por dentro, sentiu que tinha cruzado uma linha sem volta. Já não se tratava só dela. Era sobre todas as pessoas que poderiam estar vivendo ou ter vivido o mesmo e ficaram presas no silêncio. E é nesse ponto que quero falar com você que está acompanhando essa história. Curta este vídeo, se inscreva no canal e comente. No seu lugar, o que você faria? Já viu algo parecido acontecer? Sua opinião importa muito e pode ajudar outras pessoas a encontrarem coragem. Na manhã que se seguiu, o clima no colégio era diferente de tudo que Sofia já tinha visto. Pais chegavam cedo. Muitos conversavam de forma nervosa perto do portão, enquanto outros tentavam acalmar os filhos. Logo ao entrar, ela percebeu a presença de carros da polícia e equipes de reportagem. Seu grupo se uniu rapidamente, um ao lado do outro, como se formassem um escudo invisível. Sentiram medo, sim, mas também uma ponta de esperança de que, finalmente, alguém maior pudesse escutar de verdade. Pouco depois, uma equipe de investigação foi chamada à sala da coordenação. Sofia sabia que seria difícil reviver tudo diante de pessoas desconhecidas, mas se lembrou das mensagens dos colegas, das mãos dadas nos corredores e das palavras de coragem que ouviu ao longo dos últimos dias. Quando perguntaram, ela falou. Contou em detalhes tudo o que havia passado. Não chorou nesse momento. Já tinha chorado demais sozinha, e agora suas lágrimas precisavam ser usadas para limpar o caminho dos outros. Os investigadores conversaram com cada grupo envolvido, ouviram relatos, coletaram documentos. O ar ficou pesado, mas também mais sincero. Pela primeira vez, a verdade parecia ter espaço para existir sem filtros ou desculpas burocráticas. Alunos que nunca tinham se manifestado apareceram, dizendo que tinham visto atitudes suspeitas e que, por medo, jamais falaram nada. Os relatos ampliaram a gravidade do caso e mostraram ao colégio que, por trás das paredes, havia mais sofrimento escondido. A direção tentou se justificar. Fizeram discursos burocráticos, falaram de princípios institucionais e culparam a falta de treinamento dos funcionários. Mas nada disso convencia mais ninguém.
Conforme as notícias se espalhavam, a comunidade começou a cobrar explicações reais, e não frases preparadas. Mães e pais exigiam proteção e mudanças imediatas. Alguns até ameaçaram tirar seus filhos dali se não houvesse uma resposta concreta. No final da semana, o funcionário acusado foi afastado. A escola emitiu uma nota dizendo que repudia qualquer forma de abuso e que vai cooperar com as investigações. Para Sofia, essas palavras traziam alívio, mas também revolta. Por que demoraram tanto? Por que só depois da pressão tudo mudou? Essas perguntas não saíram da cabeça dela nem dos colegas. A comunidade escolar passou a discutir abertamente sobre segurança dos alunos, sobre sinais que não podem mais ser ignorados. A vida de Sofia não voltou ao normal de uma hora para outra. Ainda sentia medo ao lembrar o passado, mas encontrou forças nas ações coletivas dos colegas, nas mensagens de apoio que chegavam de outros alunos e até de desconhecidos. Alguns professores, antes distantes, passaram a se aproximar, pedir desculpas, tentar criar novos espaços de escuta e proteção dentro da escola. O grupo que apoiou Sofia se fortaleceu, tornando-se uma espécie de guarda informal dos estudantes. Reuniam-se para debater políticas de prevenção, criaram campanhas de conscientização e fizeram questão de acompanhar o processo até o fim. Aprenderam que, numa escola, ninguém deveria estar sozinho, e a responsabilidade é de todos. Durante as semanas que se seguiram, Sofia participou dessas reuniões, colaborando na criação de cartazes, escrevendo textos para boletins internos e até conversando com outros jovens que, motivados pela coragem dela, decidiram falar sobre problemas que também enfrentavam em silêncio. A comunidade acordou e o colégio foi obrigado a mudar regras, treinar funcionários e dar voz ativa aos alunos. Um dia, quando tudo parecia mais tranquilo, Sofia sentou no mesmo banco do pátio onde muitas vezes chorou escondida. Olhou ao redor e viu os amigos sorrindo, brincando, escrevendo ideias para o novo mural da escola. Sentiu um orgulho profundo, não só pelo que enfrentou, mas por saber que ajudou a criar um ambiente mais seguro para quem viesse depois. Ela percebeu que seu sofrimento, apesar de doloroso, havia se transformado em algo maior. Não era só sobre si mesma, mas sobre todos que precisam ser protegidos, convidados a falar e ouvidos de verdade. E pela primeira vez pensou: hoje, ninguém vai mais fingir que não vê. Com o afastamento do agressor e as novas medidas adotadas pela escola, a rotina começou a se reorganizar. Mas por dentro, Sofia ainda carregava cicatrizes que não eram visíveis. Ainda havia dias em que acordava sentindo um peso no peito, lembranças que vinham sem aviso, às vezes até durante uma aula ou no meio de uma conversa. Porém, agora ela sabia que havia pessoas dispostas a ouvir quando isso acontecia. Os colegas mais próximos criaram um hábito. Todos os dias, no início do intervalo, procuravam por ela no pátio para perguntar como estava. Não eram conversas longas nem sempre alegres, mas o simples ato de estarem ali era um lembrete de que ela não estava sozinha. Esse gesto foi lentamente devolvendo a confiança que antes parecia impossível de recuperar. A direção da escola, pressionada pela comunidade, implementou encontros mensais entre alunos, pais e professores para discutir segurança e bem-estar. No primeiro deles, Sofia pensou em não falar. O coração acelerava só de imaginar tantas pessoas olhando para ela. Mas, ao ouvir outros colegas comentando sobre situações desconfortáveis que viveram, percebeu que seu depoimento poderia encorajar mais gente. Quando abriu a boca, a sala ficou em silêncio. Muitos se emocionaram, alguns choraram. Não era apenas dor que ela transmitia, mas também um exemplo de resistência. O impacto do caso também fez surgir novas amizades. Pessoas que antes passavam despercebidas nos corredores começaram a se aproximar, agradecendo a coragem dela. Cada obrigado que recebia funcionava como um tijolo reconstruindo sua autoestima, derrubada por meses de medo e silêncio. Apesar das mudanças, havia quem ainda murmurasse críticas baixas, chamando a denúncia de exagero ou drama. O grupo de apoio de Sofia decidiu não deixar essas vozes ganharem força. Sempre que alguém minimizava o que aconteceu, eles respondiam firmes, explicando o quanto é grave quando sinais de abuso são ignorados.
Essa postura criou um efeito cascata, onde mais alunos passaram a intervir e defender a importância de falar. Algumas semanas depois, uma rádio local convidou Sofia e 2 colegas para uma entrevista. Foi mais um desafio pessoal falar para desconhecidos, mas ela aceitou. Ao contar a história no ar, percebeu a força que sua voz teria para além dos muros da escola. Receberam mensagens de outros estudantes, até de outras cidades, dizendo que se inspiraram para denunciar situações parecidas. Dentro de casa, Sofia também sentiu mudanças. A relação com a mãe se tornou mais próxima. Antes guardava tudo para si. Agora conversavam até tarde, trocando confidências. A mãe admitiu que, por não entender os sinais, tinha deixado escapar oportunidades de ajudar. As duas decidiram aprender juntas sobre como identificar comportamentos abusivos e apoiar quem sofre. O funcionário afastado começou a responder judicialmente pelo que fez, e o processo trouxe novas provas de que Sofia e o grupo estavam certos desde o início. Embora a parte jurídica fosse lenta, havia um senso de justiça se movimentando, e isso dava a ela a sensação de que o tempo, dessa vez, trabalhava a favor. Aos poucos, Sofia voltou a tirar boas notas, voltou a rir com mais liberdade. Ainda não era um riso sem lembranças, mas já não era forçado. À medida que o fim do ano letivo se aproximava, ela se sentia diferente da garota que, meses antes, se escondia no fundo da sala para não ser notada. Agora, estava na linha de frente, protegendo outros, assim como um dia fizeram por ela. Sentada no pátio ao lado dos amigos, certa tarde, olhou para os corredores e percebeu que a escola parecia outro lugar. Cabia a eles manter assim, e ela sabia que estava pronta para isso. Na reta final do ano letivo, a atmosfera na escola tinha mudado. Havia uma nervosidade diferente, uma atenção maior das autoridades escolares e um respeito crescente entre os alunos. Sofia sabia que nada seria fácil dali em diante, mas também sentia que sua voz ecoava mais forte do que nunca. Cada passo que deu, cada palavra que falou, ajudou a quebrar o silêncio que antes tinha oprimido tantas vozes. Em uma tarde serena, o grupo se reuniu no mesmo pátio em que tantas histórias tristes começaram a ser compartilhadas. A amizade construída naquela jornada se consolidou como um laço à prova dos tempos, um refúgio de proteção e coragem. Sofia olhou ao redor, sentindo um orgulho imenso daqueles jovens que se uniram para transformar sua dor em força coletiva. Os professores, que antes se escondiam atrás de burocracias e medo de represálias, passaram a participar de palestras e treinamentos sobre como reconhecer e agir diante de situações semelhantes. A diretoria, pressionada pela comunidade, reformulou o código de conduta e passou a garantir canais acessíveis para denúncias. Era uma vitória concreta, ainda que tardia, e Sofia sabia que cada conquista valia a pena enfrentar o tempo difícil. A imprensa local continuou acompanhando o caso e o processo judicial seguiu seu curso. Mais relatos surgiram e a história de Sofia inspirou outras vítimas a se manifestarem, mostrando que compartilhar o sofrimento pode ser a chave para a mudança. Para ela, aquilo que parecia um fim doloroso se tornou um começo promissor. Mesmo com todas as marcas que o abuso deixou, Sofia sentia que estava se reencontrando, dia após dia. A rede de apoio ao seu redor cresceu, não só entre colegas, mas também familiares, professores e pessoas da comunidade. Cada gesto de acolhimento a fortalecia, mostrando que não estava mais sozinha e que sua dor servia para proteger quem ainda poderia ser vítima. A última cena que Sofia viu antes de sair para as férias foi um mural colorido, cheio de mensagens de esperança e palavras de encorajamento para quem pudesse estar passando por algo parecido. Ali, escrito com letras firmes e vibrantes, estava o lema que ela e seus amigos criaram: "Vozes juntas nunca se calam". Ela sorriu sabendo que aquela luta não era só dela, mas de todos que acreditam que a proteção e o respeito devem prevalecer. E com esse pensamento, Sofia se despediu do ano escolar, pronta para um futuro que, apesar das dificuldades, agora parecia mais justo e cheio de possibilidades. Essa foi a história de Sofia, uma história de dor, coragem e mudança. Muito obrigado por acompanhar até aqui.
Se essa narrativa tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com amigos. Queremos ouvir você. O que faria se estivesse no lugar dela? Já testemunhou algo parecido? Deixe seu comentário. Sua voz também pode fazer a diferença. Até o próximo vídeo, onde traremos mais histórias reais que inspiram, emocionam e transformam.